E para essa temporada, falando em análise, esse olho mais clínico, vamos dizer assim, né? Quais são os seus palpites? Assim, eu quero saber do Zambrano e do Tadioto, assim, começando pelo Zambrano. Quais são os times que vão chegar e vão ir longe, que podem surpreender? O principal favorito, na sua opinião? E também comenta um pouco das fraudes que você... Eu vi que você é muito bom de identificar, né, essas fraudes desses times que a mídia coloca em cima, estão hypados, mas não quer dizer nada. E depois também quero saber do Tadioto, quais são os principais favoritos aí para essa temporada. Sobre as fraudes, tem uma série de artigos minha lá na Casa do Apostador, identificando fraudes. Aí eu peguei as 3 ligas americanas e apontei algumas equipes dos últimos anos como exemplos e o porquê que elas eram fraudulentas. O Lakers foi o exemplo da NBA, a NFL teve 3 exemplos muito claros, um ainda não foi descoberto como fraude, os outros ficaram evidentes nos últimos anos. Sobre perspectivas para essa temporada, eu quero dizer que no guia não tá indo bem o time que eu apontei como campeão. Acertar o campeão antes da temporada é algo muito difícil. Fiz isso 2 vezes só, o Buccaneers e o Rams. Mas era o Steelers. Os Steelers estão jogando mal. Eles estão jogando mal. Eles ganharam 2 jogos, eles poderiam ser facilmente 0-3. O que essa temporada está um pouco atípica. A impressão que eu tenho é que os times que eram ruins, em sua maioria, continuam ruins. Diferente do que o representante de outro falou, é verdade. Muitos times melhoram muito de uma temporada para outra. A dinâmica da NFL é essa. Mas esse ano parece que quem era ruim é ruim. Alguns são um pouquinho melhores. Agora, boa parte dos times que eram bons também são ruins, o que é fascinante. Tem muita gente ruim. O Philadelphia Eagles não está jogando bem, o atual campeão. Não está jogando 3 bem. jogos e poderiam ser 0-3 também. Eles deveriam ter perdido para o Chiefs, ainda bem que não perderam porque eu tinha o Eagles. Deveriam ter perdido para o Rams, e aí eu tinha o Rams. E fiquei muito triste com o final do jogo. Contra o Cowboys eles venceram, mas foi um jogo muito mais parelho, principalmente porque a gente descobriu que o Dallas Cowboys é horroroso. Nas 2 semanas seguintes a gente descobriu que o Dallas Cowboys é um time fraco. Então o ataque tem apresentado problemas. Alguns times vão melhorar, eventualmente vão melhorar. Mas, por exemplo, o Eagles tem apresentado problemas, o Chiefs está bem evidente que eles estão apresentando problemas. Quem eu achei que se destacou nas 3 primeiras semanas, apesar de ter perdido para o Browns, eu acho que o Packers é um time mais forte do que eu já esperava um time forte. Mas a defesa é fantástica, a defesa é muito boa. E o ataque, tudo bem, ele oscilou um pouco, mas ele deve se recuperar. O Baltimore Ravens, apesar dele estar 1-2, ainda acho que é o melhor time da liga. Eu acho que o Ravens está bem à frente dos outros. Mas perdeu para o Bills. Não perdeu. Ele perdeu lá na coluna de vitória e derrota, ele perdeu. Mas ele massacrou o Bills. Aquilo lá foi um acaso tremendo. Aliás, teve uma estatística. Quando um time lidera por 14 pontos, faltando 5 minutos, e correu para mais 140 jardas, o retrospecto da NFL é 277 vitórias e 1 derrota, que é a do Baltimore Ravens. Então não dá para dizer que aquilo foi uma derrota legítima. Perderam para o Lions, que é um time melhor do que eu esperava. Eu achei que a saída dos 2 coordenadores impactaria mais, mas quem me chama muita atenção? O Ravens me chama atenção, o Packers me chama atenção. Acho que o Rams está jogando muito bem, é um outro erro meu, esperava uma queda do Los Angeles Rams, que não aconteceu. Sobre as fraudes, aí tem uma birra, agora acho que é birra, mas não é, tá muito bem explicado, inclusive, lá no Identificando Fraudes. Não é que eles são um time ruim, eles claramente não são um time ruim, mas o que eles fazem é muita sorte e nem tanta habilidade. É o Buffalo Bills. O Bills não é um time de elite, não existe um time de elite com uma defesa tão vazada quanto a do Buffalo Bills. Isso remonta da última temporada. O Bills da última temporada é uma anomalia estatística, eles tiveram saldo de turnover de mais de 24, isso é 10 acima do segundo colocado em saldo de turnovers. Historicamente, os times que lideram a liga em saldo de turnovers, eles perdem 2 vitórias e meia na temporada seguinte. Isso aparentemente não vai acontecer com o Bills, porque é uma tabela fácil, já está 3-0. Mas o porquê que eles eram anomalia? Porque os turnovers não são tão preditivos. Os turnovers, em geral, são aleatórios. É óbvio que interceptar uma bola exige talento do jogador. Forçar um fumble também existe talento. Recuperar um fumble é completamente aleatório. A taxa estatística da liga é 40%. A galera fala, não, mas o time tem um talento. Mentira. Ela não tem talento algum de recuperação de fumble. Isso não existe. Já foi provado diversas vezes que não existe. Você tira essa sorte dos Bills dos fumbles, eles são um time menos impressionante do que pareceram no ano passado e do que parecem nesse início de temporada. Agora eles continuam muito sortudos. O saldo de turnovers do Bills nesse começo de ano é mais 3. Eles já recuperaram 2 fumbles e tiveram uma interceptação no jogo contra o Dolphins. Dito isso, quem estiver assistindo isso aqui, contra o Saints, eles devem, talvez, eles são menos 17 no handicap.
Eu não tô falando para apoiar o Saints, mas tem um pé atrás com o Buffalo Bills, porque parece mais sorte do que capacidade de fato da equipe. E o Eagles é uma fraude bem óbvia pelo que apresentou nos primeiros jogos da temporada. Ó, eu sei que você tá doido pra ver o próximo corte, mas antes, cria tua conta na Betfair, patrocinadora oficial do Boteco do Clubão. Link nos comentários, hein? Tamo junto!